Na aula passada, eu te apresentei esse panorama geral para a determinação do fator de concentração de tensão de eixos que multiplica o momento fletor da fórmula da ASME. Então você percebeu claramente que o fator de concentração de tensão KFF, ele depende de dois parâmetros principais. Depende se existe a fixação de algum elemento naquela região e também depende se existe alguma variação geométrica naquela região. Aí eu mostrei que a fixação pode acontecer ou por chavetas e ranhuras, e se for esse o caso, usa esse gráfico aqui, ou pode acontecer por união por interferência, e se for esse caso, usa o gráfico da direita. Então você vai concordar comigo que eu terei ou chavetas e ranhuras, ou união por interferência. Não tem como eu fixar o mesmo elemento por chavetas e por interferência. Então é um gráfico ou o outro. Daí eu mostrei que naquela determinada região pode haver uma variação geométrica devido à presença de algum raio de arredondamento para adoçar, para aliviar as tensões. Ou naquela região eu posso ter um anel elástico, ou naquela região eu posso ter um furo para cavilha. Então também é ou adoçamento, ou anel elástico, ou furo para cavilha. E daí mostrei para vocês que em todos os casos a tensão limite de resistência do material tem uma função importantíssima. Vocês vão perceber que todos os gráficos ou tabelas dependem do σr do material. E aí é bem legal, né? Porque o eixo é composto do mesmo material, então o eixo inteiro tem o mesmo σr. Então é tranquilo em relação a isso. O que você precisa identificar é, trecho a trecho, o que está acontecendo, se é a fixação ou se é a variação geométrica. Daí ninguém me perguntou, pelo menos eu não ouvi, devia ter perguntado em voz alta, mas aí ninguém me perguntou o que vai acontecer em uma região que tiver ao mesmo tempo uma peça fixada e ao mesmo tempo uma variação geométrica. O que você vai fazer? Daí uma pessoa poderia falar, professor, eu já sei, eu vou somar o KFF da fixação com o KFF da variação geométrica. E estudos científicos feitos principalmente através do método dos elementos finitos mostraram que se você fizer isso, você obterá um fator de concentração de tensão muito alto e isso fará com que o diâmetro do eixo seja muito alto, o que torna o projeto superdimensionado e principalmente faz com que a gente obtenha um KFF que não seja real. Então diversos estudos científicos mostraram que uma maneira muito bacana da gente combinar o fator de concentração de tensão é usar essa fórmula, que mostra pra gente o seguinte: pega essa região que tem ao mesmo tempo esses dois fatores, pega o KFF da fixação, subtrai 1, pega o KFF da geometria, subtrai 1 e daí soma com 1. Ao fazer isso, você tem uma boa estimativa de qual que é o KFF combinado naquela região. E para a gente treinar esses conceitos, eu vou propor o seguinte exercício. Esse exercício diz que é um eixo de aço classe de resistência 9.8. O que isso significa? Que o σr é 9 vezes 100, 900 megapascal, e o σe, que para a gente não vai interessar agora, seria 9 vezes 8 vezes 10. E você tem que lembrar que essa informação vale para o eixo inteiro, isso não é uma propriedade local. Daí eu recomendo que você faça uma inspeção trecho a trecho, você tem que analisar tudo que tem trecho a trecho. Veja, por favor, que esse exercício é um exercício ao contrário do que um projeto. Isso aqui é um exercício de análise. Eu forneci para você um eixo e eu quero que você faça uma análise, faça um mapeamento dos fatores de concentração de tensão KFF ao longo desse eixo. Quem estiver fazendo o projeto desse eixo tem que fazer o pressuposto ao contrário. É você quem vai dizer, é você quem vai informar onde estão os elementos e como eles são fixados e onde tem variação de seção. Mas enfim, se você entender esse panorama aqui, você consegue fazer o projeto também. Então vamos fazer essa análise. Nesse exercício eu forneci algumas regiões que vão chamar a sua atenção. Então, por exemplo, vindo da esquerda para a direita, isso não tem regra nenhuma, você pode fazer do jeito que você quiser. Vindo da esquerda para a direita, deixa eu trocar a cor aqui. Vamos colocar uma cor vermelha para ficar mais fácil. Vindo da esquerda para a direita, a gente vai encontrar algumas seções. Opa! Aqui eu tenho uma seção que o enunciado do exercício diz que tem um anel elástico e que a relação R sobre D é 0,3. Muito bem, vamos continuar andando. Opa! Aqui o enunciado do exercício diz que eu tenho um elemento montado. Se trata de uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais e essa engrenagem foi fixada através de interferência da forma C. Não tem como você saber isso, tem que ler o enunciado, tá? O enunciado vai te informar isso. Então vamos continuar a mapear o eixo. Quando eu chego aqui, opa, tenho uma engrenagem cilíndrica de dentes retos
e foi informado no enunciado do exercício que essa CDR foi usinada no próprio eixo. Daí eu continuo fazendo a inspeção no eixo. Quando eu chego por aqui, o enunciado do exercício me informa que existe uma variação de seção nesta região, ou seja, um arredondamento, e o enunciado nos informa que a relação entre o raio de adoçamento pelo diâmetro nessa região é de 0,05. E aí eu continuo fazendo a inspeção do eixo, venho um pouco mais para a direita e opa, descubro que eu tenho uma outra engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, dessa vez montada por interferência da forma D. Maravilhoso. Continuo progredindo para a direita e mais uma vez, opa, eu acho uma nova engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, dessa vez montada através de chaveta. E aí alguém pode ter feito a seguinte pergunta: mas professor, tem um asterisco marcado nessa ECDH, nessa ECDH e também nessa ECDH. Isso quer dizer que nestas regiões existe também um arredondamento. Quando eu migro de uma seção que tem um certo diâmetro para uma seção maior, quando acontecer essa transição, as transições terão adoçamento R sobre D igual a 0,05. Então é para isso que serve esse asterisco. E o enunciado nos informa que nessa região onde eu tenho uma ECDH montada por chaveta, o diâmetro do eixo nessa região é de 150 milímetros. E aí a gente continua analisando e a gente vai perceber que, opa, eu tenho uma nova seção que tem um arredondamento, continuo progredindo para a direita, mais uma vez, opa, eu tenho uma nova seção que tem um arredondamento, continuo progredindo um pouco mais para a direita, eu me deparo com uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais montada por chaveta e nessa seção eu tenho um diâmetro de 35 milímetros. E aí quando eu continuo progredindo um pouquinho mais para a direita, opa, eu encontro uma região que tem um furo esse confeccionado no eixo para alojar uma cavilha e a relação de R sobre D é 0,15. Agora me responde uma pergunta: você quer alguma coisa melhor do que um eixo real tirado de uma máquina que faz transmissão de potência para que você possa fazer o mapeamento do seu fator de concentração de tensão KFF? Faça-me o favor, em que aula é essa? Senhoras e senhores, estamos diante de um fenômeno. Quanta humildade, hein? Olha só. Agora falando sério, turma, eu recomendo que vocês sempre confeccionem o diagrama de KFF. Eu acho que é uma coisa fundamental para a engenheira e para o engenheiro. É um procedimento que deveria ser padrão. Agora, pelo fato de falar a palavra diagrama, algumas pessoas têm um trauma associado na sua vida pregressa aí. Tem muita gente que teve problema com resistência dos materiais. Então, quando eu falo diagrama, a pessoa começa a tremer, começa a babar. Então, eu falo com um pouco mais de calma. Gente, recomendaria que vocês fizessem um diagrama de fatores de concentração de tensão sempre que for possível. Quem estiver fazendo o projeto, sem sombra de dúvidas, é mandatório que você faça o diagrama e apresente no seu projeto. Mas, por exemplo, se eu fizer uma pergunta em um determinado exercício pedindo o diâmetro do eixo nesta região aqui, ora, você não precisa fazer o diagrama de fator de concentração de tensão para o eixo inteiro, basta que você analise essa região especificamente. Tudo bem? Então tem essa diferença. Tem exercícios onde eu peço explicitamente para vocês confeccionarem o diagrama e em outros exercícios eu peço especificamente para vocês determinarem qual é o diâmetro de uma certa região. Daí você precisa pegar o KFF só daquela região, o pior KFF, ou seja, o mais alto daquela região. Um ponto importante que eu já podia ter tratado anteriormente é que algumas pessoas podem me perguntar o seguinte: mas professor, olha só, vamos supor que eu queira calcular o diâmetro desta engrenagem aqui. Eu posso usar o diâmetro da ASME? Não. Aí você faz o meu curso de engrenagens, que lá tem toda a explicação de como você deve calcular o diâmetro de uma engrenagem através do critério de Lewis, critério de Hertz. Então, essa formulação que você está assistindo aqui é exclusiva para cálculo do diâmetro de eixos. Então, você não pode, por exemplo, usar a forma da ASME para poder calcular o diâmetro dessa engrenagem. Se você estiver fazendo isso, é como se você tivesse um cilindrão inteiriço que tivesse esse diâmetro de fora a fora. Alguma coisa que não faz o menor sentido. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício de uma vez. Eu quero te mostrar que você vai fazer um diagrama baseado nessas seguintes linhas. Para manter aquelas cores iniciais, eu vou pedir para vocês fazerem uma linha relacionada à fixação dos elementos. E obviamente essa linha base tem valor igual a 1. Porque, turma, por favor, não se esqueçam qual é o significado físico do KFF. O significado é a tensão real, que é medida, dividido pela tensão teórica, que é estimada. Então, na pior das hipóteses, a tensão real vai ser igual à tensão teórica. Então, na pior das hipóteses, o KFF vai ser igual a 1. Não tem o menor sentido físico, lógico, emocional, financeiro, espiritual de você falar que o KFF é menor do que 1. Então, muito bem.
E aí você vai colocar embaixo, tanto faz a ordem que você vai fazer, um panorama do diagrama de concentradores de tensão devido às variações geométricas. Igualmente a linha de base também vai ser igual a 1. E aí finalmente, turma, para regiões nas quais eu tiver a combinação de dois fatores, ou seja, quando eu tiver em alguma região ao mesmo tempo um fator de concentração de tensão devido à fixação dos elementos e também eu tiver uma variação geométrica naquela região, eu vou precisar calcular o fator de concentração de tensão combinado. E aí eu vou usar essa fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício agora. Eu peço desculpas se eu usei várias cores anteriormente, porque agora eu vou usar cores diferentes, porque eu não quero dedicar as cores anteriores, senão vou ter que colorir tudo da mesma cor. Vocês vão perceber que eu deixei pronunciado somente as informações que vão me ajudar a calcular o fator de concentração de tensão em função das modalidades de fixação dos elementos. Então, nas transparências anteriores, eu tinha usado esse laranjinha aqui para falar sobre o KFF da fixação, se lembra? É isso que eu estou querendo te dizer. Eu não vou usar agora só laranja, porque senão eu teria que colocar tudo de laranja e ia ficar um negócio pior do que um suco de laranja azedo. Nossa, que piada horrível. Tá bom, que se dane. Vamos continuar. Então veja aí. Quais são os elementos que são fixados e estão nesse eixo? Tem o SCDH, SCDR, SCDH, SCDH e SCDH. Percebeu que eu deixei em highlight aqui somente as informações relacionadas aos elementos que estão fixados? Então é isso. Então agora, entre esses elementos eu vou ter que usar outras cores, vocês já vão entender por quê. Então, só em homenagem ao fato de eu ter usado a cor laranja para os fatores KFF de fixação, eu vou pegar primeiro SCDR, que está usinada no eixo. O que nós tínhamos combinado? Todas as vezes que eu tiver um elemento que for usinado no eixo, o KFF dele vale igual a 1, o que significa dizer que a tensão real nesse ponto é igual à tensão teórica. E aí eu vou começar a usar as cores respectivas. Vamos usar vermelho para identificar essa SCDH que está fixada através de uma interferência da forma C. Ora, para fazer a determinação no KFF, eu vou precisar do gráfico de uniões por interferência. Como eu sei que o sigma R desse material é 900 megapascal, porque essa é uma informação previamente conhecida, e eu sei que essa engrenagem está fixada através de interferência da forma C, vermelhinho, o que eu vou fazer? Vou jogar no gráfico o 900 na linha de interferência da forma C e vou jogar para a esquerda. Então, obviamente, por causa do horário, eu já estou bastante cansado, então é melhor eu usar retas literalmente. Então, eu fiz uma estimativa de que o KFF é igual a 2,74. Igualmente, agora eu vou usar a cor preta para identificar essa ECDH que está fixada através de interferência da forma D. Gente, mesmo esquema. O material vai ser sempre o mesmo, 900 megapascal. E eu vou jogar essa informação na linha da interferência da forma D e vou rebater esse gráfico aqui para a esquerda. Então eu também vou fazer do jeito bonitinho, usando retas de verdade, e eu concluo que eu tenho um fator KFF de 1,75 nessa região devido à fixação. Próxima cor que eu vou usar vai ser a cor roxa para me referir a essa ECDH que é fixado ao eixo através de chaveta, e o enunciado me diz que nessa região o diâmetro é de 150 milímetros. Então eu preciso lançar a mão do gráfico de chavetas. Então eu sei que o sigma R é 900 megapascal, e felizmente eu tenho uma linha equivalente ao diâmetro de 150 milímetros, então basta que eu jogue o 900, prolongue o 900 até a linha do diâmetro de 150 milímetros e jogue para a esquerda. Vocês viram que eu fui um pouco barbeiro aqui, dei uma barbeirada aqui, né? Então, por isso que eu vou apagar e vou usar com retas de verdade. E aí eu estimo que o KFF seja igual a 2,6. E para a gente finalizar essa parte de KFF devido à fixação, agora eu vou tratar dessa ECDH, que é o último elemento que deve ser fixado aqui no eixo, que é fixado também através de uma chaveta numa região onde o diâmetro é de 35 milímetros. Ora, a gente sabe que o sigma R continua sendo 900, e vocês vão perceber que a gente não tem uma linha de diâmetro igual a 30 milímetros. Não tem problema, eu vou fazer uma interpolação visual. Vou traçar uma linha equivalente ao diâmetro de 30 milímetros. Nossa, professor Gabriel, se visse isso, vai dar risada, né? Mas tudo bem. Dá um desconto aí, gente. Aí eu jogo na curva de 30 milímetros e jogo aqui para a esquerda e eu vou ter uma estimativa do KFF. Só que eu vou fazer isso aqui bonitinho. Então, agora eu fiz uma interpolação bem profissional mesmo. E aí eu jogo 900, jogo na curva do KFF e eu estimo que o KFF seja igual a 1,98. Então, o que eu vou fazer, turma?
eu vou jogar esses valores nos gráficos. Então, eu passei esses valores para a linha de fixação dos elementos. E o que vai acontecer? É óbvio que a influência do fator KFF ele acontece embaixo de todo o elemento. Agora sim, como ficou tudo preto de novo, eu posso voltar a usar a cor respectiva, que era a cor laranja, para o KFF de elementos que estão fixados no eixo. Então, a influência do KFF é ao longo de toda a região na qual o elemento é montado. Por favor, lembre-se, o que significa o KFF? O KFF significa que se eu medir a tensão real aqui, ela vai ser 2,74 vezes maior do que a tensão teórica aqui em toda essa região. Então, por isso que a gente vai compor o KFF, ou seja, a gente vai estimar o KFF embaixo de toda a largura respectiva ao elemento que está montado no eixo. E é isso que foi feito nessa transparência. Daí nós vamos fazer agora na próxima transparência a mesma coisa, só que relacionada com a variação geométrica. Então vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, se vocês me permitem. E novamente eu não terei cores suficientes. Na verdade, ao contrário, se eu usar só roxo, você não vai conseguir fazer a distinção didática. Então eu fiz da seguinte maneira, eu usei laranja para poder fazer a determinação do KFF desse primeiro anel elástico. Uai, o que eu tenho que fazer? Lançar a mão da tabela do anel elástico. Eu sei que o R sobre D é 0,3, está aqui bonitinho, e eu sei que o sigma R do material é 900. Mas eu não tenho, professor, 900, não tem problema, você faz uma interpolação numérica, não tem problema nenhum. Eu cruzo o 0,3 com 1,32 e 1,34, eu sei que o meu KFF está no meio dos dois, o que resulta num KFF de 1,33. Então, vou fazer de novo agora bonitinho, para que fique registrado aqui na sua transparência. Agora, se vocês prestarem atenção, eu usei vermelho para me referir aos arredondamentos que estão aqui. Então, eu vou ter que lançar a mão da tabela que diz respeito ao KFF de variações geométricas. Vou pegar o R sobre D de 0,05. O sigma R do eixo continua sendo o mesmo, obviamente. Ao cruzar essas informações, eu sei que o KFF vai estar entre 2,3 e 2,1. E aí vai resultar num KFF de 2,20. E para a gente finalizar, eu tenho aqui em azul, que é uma cor horrorosa, mas eu vou usar, não tem problema, para determinar o fator de concentração de tensão devido à variação geométrica de um furo para cavilha. Por isso que eu vou lançar a mão da tabela, que é específica para furo de cavilha. Eu tenho que entrar com o sigma R, que eu já sei quanto que vale, cruzar essa informação com R sobre D que eu já tenho, e aí eu vou ter uma região determinada que eu preciso pegar um KFF que está aqui no meio, 1,68. Só que agora vem uma informação bastante importante. Onde você coloca essa influência do KFF? Diferente do que a gente fazia com elementos montados, a região que é afetada pelo KFF devido à variação geométrica acontece sempre na região menor. Então, por exemplo, eu tenho uma variação de seção aqui, ó. Eu saio de uma seção grande e passo para uma seção menor. Então a influência vai acontecer aqui, ó, nessa região da seção menor. Quanto, professor, para a direita? Aí vai uma questão muito representativa. Você teria que fazer uma análise de elementos finitos ou uma análise de fotoelasticidade para saber precisamente quantos milímetros para a direita ou quantos milímetros para a esquerda o KFF vai fazer a influência. Então o que eu vou pedir para vocês é para que vocês não sejam tão precisos e vocês façam um esboço da influência do KFF. Inclusive aqui agora eu volto a usar a cor roxa para me referir à variação geométrica, que era a cor original. Pensa, por exemplo, olha aqui, turma, nós temos um anel elástico. Ele é tão pequenininho que eu não consigo nem desenhar a influência do anel elástico. Eu fiz tudo isso no PowerPoint, deu um trabalho do inferno. Então, na verdade, o KFF deveria ser só aqui dentro, um pouquinho para dentro da região menor, mas eu não consegui nem desenhar porque ele ia ficar muito pequeno. Então você entende que isso aqui é uma coisa estimada? Igualmente aqui, ó, olha nessa região do arredondamento, tem que ser na região da esquerda. Poxa, eu coloquei um tijolinho aqui pequenininho, um pouquinho para a esquerda. Quanto que é para a esquerda? 1 milímetro, 2 milímetros? Isso não importa, é nesta região aqui menor é que vai sofrer o efeito do KFF. E outra coisa que eu esqueci de ressaltar, que o ótimo trabalho feito, todos esses tijolinhos estão em escala. Demorei 1 ano e meio para fazer essa transparência, tá? Foi praticamente um trabalho de mestrado. E aí eu peço para vocês fazerem a análise final, que é o seguinte, vocês identificam algumas regiões que têm ao mesmo tempo KFF devido à fixação de elementos e KFF devido à variação geométrica? Provavelmente sim. Inclusive acabei de perceber que essa droga aqui está um pouquinho para a esquerda. Peraí que eu vou refazer. Pronto, bem melhor agora. Então, turma, nessas regiões onde eu tiver ao mesmo tempo a influência do KFF de fixação e do KFF da variação geométrica, essa outra região aqui também acontece a mesma coisa, e outras regiões igualmente,
eu vou lançar a mão dessa formulação que faz uma estimativa de qual que é o KFF combinado naquela região. Então, turma, eu já fiz isso aqui de uma vez, eu não consegui fazer de maneira muito precisa, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse pico vermelho aqui foi calculado através das influências dos fatores de concentração de tensão que aparecem nessa região, que seria o 1,75 e o 2,20. Em compensação, esse 3,80 que vocês estão vendo aqui, nossa, eu estou com um mau gosto para cor, foi obtido levando-se em conta o 2,60 e o 2,20. E para finalizar, esse 3,18 que vocês estão vendo aqui, foi calculado através do 1,98 e do 2,20 que está aqui. Então eu usei essas cores para poder me referir especificamente a cada um dos KFFs. Então vocês podem ter uma noção de como é que isso foi calculado. E aqui, para finalizar, eu mostro um outro exercício já feito para que vocês tenham mais um exercício caso queiram estudar. Legal? Desculpa pela aula muito longa. Valeu!